E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje temos um tema fascinante e cheio de mistérios para explorar. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mistério que atravessa os tempos, um enigma que tem intrigado a humanidade por séculos. Desde que o mundo é mundo, histórias de gigantes arrepiam e fascinam a gente. Essas criaturas colossais aparecem em diversas culturas e épocas, sempre despertando nossa imaginação. Seres colossais, com uma força que a gente nem imagina, povoam as lendas de povos ancestrais. Eles são descritos como seres de imensa estatura e poder, capazes de feitos extraordinários. Seria tudo invenção? Ou tem algo mais por trás disso? Será que essas histórias têm um fundo de verdade? Ou são apenas fruto da imaginação fértil dos nossos antepassados? No Velho Testamento, a gente encontra cada história cabeluda. Relatos de gigantes que caminharam sobre a terra, deixando um rastro de medo e admiração. Os Nefilins, gigantes que metiam medo em todo o mundo, aterrorizavam a terra. Eles são descritos como seres poderosos e temíveis, que causavam destruição por onde passavam. Dizem que eram filhos de anjos caídos com mulheres mortais. Essa mistura de seres celestiais e humanos resultou em criaturas de força e tamanho descomunais. É de pirar o cabeção, né? Imagina só, seres gigantescos caminhando entre nós, fruto de uma união proibida entre o divino e o mortal. Mas e se essas lendas forem reais? E se, de alguma forma, esses gigantes realmente existiram e deixaram suas marcas na história? Vamos explorar as evidências e teorias que cercam esses seres enigmáticos. Existem registros arqueológicos que sugerem a existência de seres de grande estatura, ossos gigantes, ferramentas desproporcionais e até mesmo construções que parecem ter sido feitas por mãos gigantes. Além disso, muitas culturas ao redor do mundo têm lendas e mitos sobre gigantes. Será que todas essas histórias são coincidência? Ou há uma verdade oculta por trás delas? Vamos viajar por diferentes épocas e lugares, descobrindo como cada cultura retratou esses seres colossais. Desde os nefilins bíblicos até os gigantes da mitologia nórdica, cada história tem algo único a nos contar. Então preparem-se para uma jornada incrível pelo mundo dos gigantes. Vamos desvendar os segredos dessas criaturas e descobrir se elas são apenas fruto da imaginação ou se realmente caminharam entre nós. Fiquem ligados, porque o mistério dos gigantes está apenas começando. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa jornada fascinante. Espalhados pelo mundo, a gente encontra uns achados arqueológicos sinistros que só aumentam a fogueira da discussão sobre os gigantes. Esses achados não são apenas intrigantes, mas também nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre a história da humanidade. Cada descoberta parece trazer mais perguntas do que respostas, e a curiosidade só aumenta. Ossos gigantescos, pegadas que parecem crateras, ferramentas que nem o Conan conseguiria usar. Esses vestígios são tão impressionantes que é difícil acreditar que sejam reais. No entanto, eles estão lá, desafiando nossa compreensão e nos forçando a reconsiderar o que é possível. Será que esses gigantes realmente existiram? Ou estamos interpretando mal os sinais deixados para trás? Seriam só uns acasos da natureza? Ou talvez essas formações estranhas e inexplicáveis sejam evidências de algo muito maior e mais antigo do que podemos imaginar? A natureza tem uma maneira de nos surpreender. Mas até que ponto podemos atribuir essas anomalias a processos naturais? A linha entre o natural e o sobrenatural parece se borrar cada vez mais. Em tudo quanto é canto do planeta, histórias de gigantes pipocam. Desde os manuscritos antigos até os contos folclóricos, essas histórias têm sido passadas de geração em geração. Elas falam de seres enormes que caminharam pela terra, deixando um rastro de mistério e fascinação. Será que essas histórias têm um fundo de verdade ou são apenas fruto da imaginação humana? Na Grécia, os titãs tiravam onda com os deuses.
Esses seres colossais eram considerados tão poderosos que até os próprios deuses os temiam. As lendas gregas estão repletas de histórias de batalhas épicas entre os titãs e os deuses do Olimpo, cada uma mais fantástica que a outra. Essas histórias não só entretêm, mas também nos fazem refletir sobre a possibilidade de que esses gigantes possam ter sido mais do que apenas mitos. Lá na gélida mitologia nórdica, o gigante Ymir, coitado, deu a vida para criar o mundo. Segundo as lendas, o corpo de Ymir foi usado para formar a terra, os mares e até o céu. Essa história é um exemplo perfeito de como os gigantes são frequentemente retratados como seres primordiais, cujas existências são fundamentais para a criação do mundo como o conhecemos. Será que essas histórias têm uma base real ou são apenas metáforas elaboradas? E aqui no Brasilzão, quem nunca ouviu falar do Mapinguari, o pé grande da floresta? Esse ser lendário é descrito como um gigante peludo com um olho só e uma boca enorme no estômago. As histórias do Mapinguari são contadas por gerações de indígenas e muitos acreditam que ele ainda vaga pelas florestas densas do Amazonas. Essas lendas locais não só enriquecem nossa cultura, mas também nos fazem questionar o que mais pode estar escondido nas profundezas da selva. No livro de Enoque, a gente descobre a treta dos vigilantes. Esse livro, que não entrou na Bíblia oficial, é cheio de histórias intrigantes e misteriosas. Uns anjos rebeldes que resolveram dar uma voltinha na terra e se amarraram nas mulheres daqui. Eles desceram do céu, fascinados pela beleza das humanas, e decidiram quebrar as regras divinas. Dessa farra proibida, nasceram os tais Nefilins. Esses seres eram uma mistura de anjos e humanos, resultando em gigantes com habilidades extraordinárias. Uns caras misturados, gigantes e poderosos, que espalharam o caos e a bad no planeta. Eles eram tão fortes e dominantes que começaram a causar destruição por onde passavam, desafiando a ordem natural das coisas. Dizem que o dilúvio, aquele da Arca de Noé, foi um castigo divino para dar um reboot no sistema e apagar os nefilins da jogada. Deus, vendo o estrago que os nefilins estavam fazendo, decidiu limpar a terra com uma grande inundação. Mas será que todos viraram presunto? A história conta que o dilúvio foi devastador, mas será que conseguiu eliminar todos os nefilins? A lenda é forte, hein? Muitas culturas antigas têm histórias sobre gigantes e seres poderosos que sobreviveram a grandes catástrofes. Dizem que uns espertinhos sobreviveram e tão de boa, esperando o momento certo para voltar. Esses sobreviventes estariam escondidos, aguardando a hora certa para emergir novamente e retomar seu lugar no mundo. Existem teorias que sugerem que esses nefilins sobreviventes se esconderam em lugares remotos e inacessíveis, longe dos olhos curiosos dos humanos. Alguns acreditam que eles podem estar por trás de sociedades secretas e eventos misteriosos ao longo da história, influenciando o curso da humanidade de maneiras sutis e enigmáticas. E até hoje, há relatos de avistamentos de seres gigantes e inexplicáveis em várias partes do mundo, alimentando ainda mais as lendas e teorias sobre os nefilins. Será que um dia esses seres vão realmente voltar e mudar o destino da Terra? As profecias antigas e os textos místicos deixam essa pergunta no ar, instigando nossa imaginação e curiosidade. Enquanto isso, o mistério dos vigilantes e dos nefilins continua a fascinar e intrigar, lembrando-nos de que há muito mais entre o céu e a terra do que podemos imaginar. A história dos gigantes não fica só na Bíblia, não. Em várias culturas, a gente tropeça em seres gigantescos. Na mitologia grega, o ciclope Polifemo botava terror nos marinheiros. Lá na terrinha da rainha, o gigante Golias encarava qualquer um no braço. O gigante egoísta, do Oscar Wilde, ensina pra gente o valor da amizade. E Jack e o pé de feijão? Uma viagem na maionese.
Os gigantes mexem com a nossa cabeça. Às vezes são monstros, às vezes são seres mágicos. Vai entender. A história também tem seus registros de gente gigante, tipo o Robert Wadlow, o cara mais alto da história, com seus incríveis 2,72 metros. É mole? Algumas doenças explicam certos casos. Mas e os gigantes do passado? Na Bíblia, o gigante Golias leva uma surra do pequeno Davi. Uma lição de moral. Tamanho não é documento. Mas a parada do Golias deixa a gente pensando, né? Seria ele um Nefilim? O último samurai de uma raça poderosa? A busca por respostas nos leva para cada canto do planeta decifrando escritos antigos e questionando tudo que é oficial. Tem gente que dedica a vida para desvendar o mistério dos gigantes. E as novas descobertas só deixam a pulga atrás da orelha. Ferramentas que parecem guindastes, construções faraônicas, ossos de bichos pré-históricos, com marcas bizarras. As peças do quebra-cabeça estão aí, só falta a gente montar. As teorias sobre a origem dos gigantes são mais cabeludas que novela das 9. Uns acreditam que eles eram ETs de férias por aqui. Outros juram de pé junto que eram experimentos genéticos de civilizações ultra-avançadas. E se a resposta tiver no nosso DNA? E se os gigantes forem um galho da evolução humana que deu ruim? Ou quem sabe uma raça superinteligente que veio antes da gente? Uma coisa é certa, os gigantes são pop. No cinema, nos livros, nos games, eles estão sempre dando o ar da graça. Do King Kong ao Godzilla, do Shrek ao Incrível Hulk, os gigantes mexem com a nossa imaginação. Mas a lenda dos Nefilins também tem um lado sombrio. Uma lição de que a gente não deve ser abusado, desobediente e sair por aí querendo ser o dono do mundo. As provas são poucas, as teorias são muitas. Mas o mistério dos gigantes continua firme e forte. Seria tudo lenda? Ou eles realmente pisaram na Terra? Enquanto a ciência corre atrás, o mistério dos Nefilins continua nos assombrando. E você, o que acha dessa história? Acredita em gigantes? Deixa aí nos comentários. Até a próxima, galera!